Olá, trabalhadores e trabalhadoras dos Correios em todo o Brasil. Mais uma vez aqui para tratarmos de temas inerentes à profissão dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios no Brasil, de maneira geral. Hoje nós estaremos falando sobre uma decisão que saiu há pouco, que é a indenização por lesão ocupacional, ou seja, o trabalhador entra nos Correios para trabalhar bem, saudável, e termina o seu ciclo todo lesionado, machucado, inválido para a função no qual ele desempenhava. É o caso de um carteiro que entrou nos Correios nos anos 2000, trabalhou até 2016, 2015, 2016 e descobriu que os seus ombros estavam todos lesionados, síndrome do manguito rotador, bursite, tendinite. Começou o tratamento, fez tratamento por muitos anos, né? E não tendo a solução para aquele problema desenvolvido, ou seja, as suas lesões, procurou o judiciário a fim de estabelecer uma indenização, porque ele já não conseguiria mais trabalhar, desempenhar a função de carteiro. Em primeiro momento, fez a perícia judicial e, em sentença de mérito, o juiz de primeiro grau decidiu pela improcedência dos pedidos. O autor, então, recorreu dessa decisão, foi para o tribunal, né, o TRT, e lá a decisão foi favorável. Por quê? Porque na perícia médica estabeleceu-se que ele tinha aquela lesão, ela era multifatorial, existiam diversos fatores, não só o trabalho. Porém, o trabalho agravou. Então aí existiu o quê? A concausa. Existe o nexo causal direto e o nexo causal indireto. O que isso tem a ver? Quando o trabalho desenvolve a lesão na pessoa, quando aquela origem da lesão é diretamente o trabalho. E a concausa é quando é indireto. Ele já tem uma predisposição, a pessoa já tem uma predisposição para desenvolver aquelas lesões, porém o trabalho traz isso para um período mais cedo. Então ele teria aquelas lesões no futuro, 10, 15 anos para frente, e o trabalho trouxe para o tempo do hoje. Então ele conseguiu agravar aquilo que já era pré-existente. O juiz de primeiro grau entendeu que os Correios não tinham obrigação de indenizar, porém o autor recorreu e no tribunal decidiu-se que, por se tratar de concausa, ou seja, um nexo causal indireto, o trabalho colaborando para agravar aquelas lesões que podem ser multifatoriais, o empregador teria a obrigação sim de indenizá-lo. E esse trabalhador receberá uma pensão vitalícia no valor de 50% de uma remuneração sua. Então esse trabalhador, enquanto viver, vai receber do seu empregador, no caso os Correios, uma pensão chamada pensão vitalícia, no valor de 50% de sua remuneração. E aí esse processo também, como ele entrou pedindo os 5 anos que antecederam a entrada desse processo, ele vai receber esses valores para trás. São chamados valores retroativos. Então, esse trabalhador teve êxito na sua ação, porque mesmo em decisão de segundo grau, no TRT, os Correios recorreram ao TST, porém o seu recurso não foi aceito, foi denegado, ou seja, não foi analisado o recurso, o mérito daquele recurso. Por quê? Porque já é uma decisão pacificada no TST de que se os trabalhadores sofrerem de alguma lesão, acidente de trabalho, der causa a uma invalidez parcial ou total, quem deu causa tem que indenizar. Nesse caso aqui, o empregador, os Correios, tem que indenizar o trabalhador, já está pacificado no TST. Então, o recurso dos Correios não conseguiram chegar ao TST e transitou em julgado essa decisão, e esse trabalhador terá na sua folha implantado um valor de 50% de uma remuneração sua. Em todos os casos isso acontece? Não, nem em todos os casos. Isso depende da perícia judicial, porque quando entra com uma ação judicial discutindo lesões ocupacionais, acidentes de trabalho, ou coisas do gênero, onde existe a necessidade de uma perícia técnica, né? Ou seja, o juiz não é médico, o advogado que está pelo autor não é médico, o advogado que está pela empresa não é médico, e ali existe uma discussão, uma lide, né? Foi instaurada uma lide dizendo, uma parte diz que o trabalho machucou e a outra parte diz que o trabalho não machuca. O juiz traz um perito de confiança sua, um médico de confiança sua, para esclarecer esse juízo, quem está com a razão. Nesse caso que nós estamos falando aqui em voga, o perito disse que sim, as lesões desse trabalhador são inerentes do trabalho, não diretamente, mas indiretamente, ou seja, houve um nexo da concausa, houve o agravamento daquelas lesões,
em detrimento do carregamento de bolsa, da elevação dos ombros durante a triagem. Então o trabalhador precisa estar atento. Porém, não basta só estar atento, precisa produzir prova, porque o ônus da prova é da parte autora, isso também já está pacificado nos tribunais. Então, quem vem buscar uma decisão de indenização em uma questão dessa, tem que trazer ao processo, tem que carregar, tem que trazer para os autos informações. Então, precisa do seu médico assistente ali, aquele médico com quem você faz tratamento, laudar, fazer exames. O médico precisa confirmar que aquelas lesões são do trabalho, que diminuem a capacidade desse trabalhador. Essas são as provas básicas para trazer o processo. No caso que nós estamos discutindo aqui, durante a audiência de instrução e julgamento, os Correios trouxeram testemunha, porém o autor também trouxe testemunha. E esse autor que veio ao processo como testemunha, essa testemunha que veio ao processo em favor do autor também estava lesionado em relação ao seu trabalho, porque um carteiro também está fazendo tratamento médico, e ele fala isso em juízo, ele fala que a maioria das pessoas que trabalham naquele local tem alguma lesão. Isso também ajuda a fortalecer o processo, porque quais são as provas aceitas em processo? Prova documental, né, que são os exames, os laudos, prova testemunhal, né, que é na fase de instrução do processo ali, e a prova pericial, que é o perito indicado pelo juiz, onde o juiz quer sanar as suas dúvidas. E foi isso que aconteceu, houve êxito nessa ação e o trabalhador está sendo reparado de toda a sua diminuição de capacidade em detrimento do trabalho exagerado, sobrecarga de trabalho, excesso de trabalho dentro dos Correios. Um bom dia a todos, estamos aqui para sanar as dúvidas. Acesse sempre os nossos sites, ali sempre tem informação que vai de encontro à necessidade de cada um dos trabalhadores e das trabalhadoras dos Correios.